A técnica de expressão do poeta é consequência das piruetas do eu. As palavras mudam o sentido pelas posições que tomam no verso, numa enumeração caótica de feição surrealista, como no poema Patético. Que barulho é esse na escada? É o amor que está acabando. É o homem que fechou a porta e se enforcou na cortina. Que barulho é esse na escada? É Guiomar que tapou os olhos e se assoou com estrondo. É a lua imóvel sob os pratos e os metais que brilham na copa. Que barulho é esse na escada? É a torneira pingando água. É o lamento imperceptível de alguém que perdeu no jogo, enquanto a banda de música vai baixando de tom. Que barulho é esse na escada? É a virgem com um trombone, a criança com um tambor, o bispo com uma campainha e alguém abafando o rumor que salta de meu coração. Como se deu o modernismo em Minas? Nós não estávamos satisfeitos com o que havia. Não só em Minas, como no Brasil, a literatura havia sofrido um certo declínio. E pegando os livros publicados em 1920, 21, 22, verificamos que não havia nada de novo realmente no Brasil. E como vocês se ligaram ao movimento nacional? Nós nos sentimos como que atraídos para o grupo paulista. E essa união foi muito boa para nós, porque tivemos a sorte de nos aproximar do Mário de Andrade, que realmente era uma figura excepcional em todos os aspectos. Não há dúvida, foi a grande figura do modernismo brasileiro. Ele não só procurava inovar, como também tinha grande interesse em aprofundar o conhecimento da matéria literária, da estética literária. Então, a conversa com o Mário era sempre muito produtiva. A conversa com Oswald de Andrade era divertida. Ele contava piadas, fazia blagues e muita ironia. A gente morria de rir com as besteiras do Oswald. Agora, nas entrevistas dos seus contemporâneos, os outros modernistas, eles falam de uma liderança sua indiscutível. Eu era o menos informado, o mais inculto dos rapazes de Minas e ao mesmo tempo o mais audacioso. A nossa roda era realmente maravilhosa. Nunca mais em Minas aconteceu um fenômeno como esse. Uma roda em que estavam juntos Milton Campos, Abigar Renault, Emílio Moura e Ciro dos Anjos. Era a melhor gente de Minas. Todos eles estudiosos. Eles trabalhavam. Eu era vadio, namorador, não levava a vida a sério. Daí o fato de eu ter uma atividade literária mais intensa. Porque a minha vida se dividia em dois polos, a literatura e o namoro, compreendeu? Era o que eu fazia. Então deu essa impressão que eu era líder, pelo fato de que eu me aplicava mais a essas coisas. E como funcionava o grupo? Qual era a relação entre vocês? À noite nós nos encontrávamos no café, uma coisa que a geração de vocês não conheceu. Para se ter uma ideia, nós ficávamos horas naquelas mesinhas de mármore tomando café, ou uma média com pão e manteiga, café com leite com pão e manteiga, ou então, quando tinha mais dinheiro, uma cerveja. Era um outro tempo, um outro estado de espírito, uma outra maneira de viver. Então, essa noite eu fiz o meu sonetinho e quando nós nos reunimos, eu saquei do bolso do paletó e mostrei para os meus amigos. Eu lembro que o Milton, o Abigar, nenhum deles tinha gostado. Mas eles foram piedosos o bastante para não dizer que estava uma droga. Então, vocês criaram uma revista, um marco que revela uma certa ruptura com a crítica. Vocês de Minas são impressionantemente atualizados com o que se publicava no eixo São Paulo e Rio. Assim que saía uma publicação, vocês imediatamente faziam a crítica. Quando nós fundamos a revista, nós recebemos um conselho muito sábio do Mário de Andrade. Esse conselho, aliás, combinava com a própria situação, com o próprio ambiente literário de Minas Gerais, que era o seguinte: você deve fazer uma revista compósito, uma revista misturada, em que o novo se misture com o velho. E mesmo porque se nós tentássemos fazer uma revista exclusivamente modernista, nós não conseguiríamos. Nós tínhamos que combinar pessoas, que combinar nossos espíritos, nossas tendências, com as de outras pessoas que eram contrárias a nós e que nos toleravam. Eu escolhi a poesia porque eu acho que é o veículo literário que permite mais diretamente a expressão da emoção e a autoconfissão. A minha poesia é confessional. Como o senhor encara essas memórias do passado? Fica-lhe dele algum incômodo? Hoje não.
Sabe, minha filha, eu cheguei a uma idade tal que para mim poucas coisas têm importância. A gente vai se despojando da vida, vai descobrindo que tudo é aparência, é espuma, e que as coisas realmente importantes são muito poucas na vida. Sossegue, Carlos. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija. Inútil você resistir, ou mesmo suicidar-se. Não se mate. Oh, não se mate. Reserve-se todo para as bodas, que ninguém sabe quando virão. Se é que virão. O amor no escuro, não, no claro, é sempre triste, meu filho Carlos. Drummond deixa Minas, acompanhando Gustavo Capanema, que é nomeado por Getúlio Vargas ministro da Educação e Saúde em 1934. Para trabalhar como chefe de gabinete do amigo, ele vai começar vida nova no Rio de Janeiro. Sua poesia terá também uma grande mudança. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. O presente é tão grande. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Os camaradas não me disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Câmera, ação. Professor Leandro Conder, qual um verso que sintetizaria plenamente a fase social do Carlos Drummond de Andrade? A vida apenas, sem mistificação. Gravando. O que representam os livros O Sentimento do Mundo, José e A Rosa do Povo, da década de 40, na obra do Carlos Drummond de Andrade? Eles representam um movimento de busca de uma intervenção na história, né? Uma transformação da sociedade, um movimento de politização no pensamento do Drummond. Eu me lembro que no primeiro deles, no Sentimento do Mundo, tem um poema em que ele é o operário no mar, né? Em que ele se pergunta, será que algum dia eu o compreenderei? Quer dizer, ele já tinha a preocupação de alguma forma de se relacionar com um movimento social, que seria um movimento promovido pelos trabalhadores, para encaminhar uma mudança social. E como surge o ideal de redenção na poesia dele? Com a politização, ele procura o caminho de uma ação consequente no encaminhamento de uma alternativa, uma sociedade nova, diferente. E aí ele identifica a revolução com redenção. Drummond procura o caminho de uma revolução que seja total, né, que mude a sociedade e que se manifestaria no símbolo da flor, que ilude a polícia e fura o asfalto, que é feia, é desbotada, mas é realmente uma flor, né? O Carlos Drummond de Andrade trabalhou no ministério do Gustavo Capanema durante o Estado Novo, na ditadura de Vargas. E há uma tese que discute a questão do comprometimento ideológico do intelectual com esse regime no qual ele estava envolvido. Instituto Nacional do Cinema Educativo, documentando a cerimônia do lançamento da pedra fundamental do futuro edifício do Ministério da Educação e Saúde. O Conselho Federal do Serviço Público